aqui, Érico Valente pergunta: muitas vezes tenho pensado se não há obra do maligno na derrubada dos grandes impérios da era moderna, no intervalo de tempo de menos de 30 anos. Né? Brasil, 1889. Russo, 1917. Austro-Húngaro, 1918. Alemão, 1918. 1918, Império Otomano. É claro que existe, porém nós não podemos esquecer que a constituição desses impérios também teve a presença do maligno. O surgimento, vamos dizer, dos estados modernos, que depois se alastraram, vamos dizer, se tornaram impérios, é um processo que eu mesmo analisei no livro Jardim das Aflições, e está lá. Isso implicou, então, vamos dizer, a fragmentação da igreja em igrejas nacionais, incluindo a própria França, que continua sendo católica, mas tinha lá o que eles chamavam de Igreja Anglicana, na qual as decisões fundamentais eram tomadas pelo rei e não pelo papa, inclusive a nomeação de bispos. Né? Então, a maior parte dos conflitos que existem, os conflitos históricos, eles não são conflitos entre o bem e o mal, são conflitos entre o mal e o mal. Aqui, Jaime Neto escreve: envio-te um depoimento, uma reflexão que fiz sobre o curso de filosofia e seus ensinamentos. Hoje, terça-feira, 21 de setembro, fui fazer um favor para um amigo e no decorrer do trajeto, onde fui buscar o objeto a ser emprestado, fiquei pensando se a pessoa reconheceria a minha atitude se ela soubesse o que tive de fazer para emprestar tal objeto. Assim, esse reconhecimento era confortado pelo conhecimento de saber que todo o bem que fazemos é através de Deus, e que mesmo o meu amigo não reconhecendo, me aproximaria de Deus por fazer um bem. Mas isso é perfeito. Quer dizer, o reconhecimento é bom para ele, não para você. Nunca precise de reconhecimento e nunca precisa de gratidão de alguém. De ninguém. Ninguém. Nem que seja sua mulher, seu filho, sua mãe, sua avó, sua tia. Desse modo, fiquei pensando no amor de que somos feitos. E numa aula, quando o senhor disse que o que move o ser humano é o amor ao próximo, não o egoísmo hobbesiano, na luta de todos contra todos, não demorei 4 minutos para meditar, refletir e concluir que o que o senhor tinha dito era a mais pura verdade. Desde então eu passei a meditar muito mais sobre isso. Mas é claro que, vamos dizer, se fosse a sociedade humana fosse a luta de todos contra todos, ela não duraria 2 dias. E as pessoas que participam, vamos dizer, dos aspectos conflitivos, são umas poucas e só participam de vez em quando. Por exemplo, quando eu estive descrevendo esta questão, vamos dizer, das regras comunais, como as chamam os Zinoviev, né? Claro que as regras comunais são muito importantes, mas elas não são uma luta de todos contra todos. O fato de você lutar pela sua sobrevivência, pela sua ascensão social, não significa que você quer destruir os outros. Você quer o seu bem, evidentemente, o que não significa necessariamente querer o mal para os outros. Não é isso? Mais ainda, é impossível você fazer qualquer benefício para si mesmo, por mais egoísta que seja o seu objetivo, sem você beneficiar alguém, pelo menos a sua família. Né? Então, em todos esses casos, o que realmente fundamenta a sociedade humana é o amor ao próximo. Agora, esse amor é imperfeito, ele é cheio de contradições e limitações, que são exatamente o pecado original, mas isso não modifica. Note bem, o pecado original não modifica a nossa natureza, né? Não modifica a nossa situação cósmica, por assim dizer, mas não a nossa natureza. E hoje à noite eu acabei de rezar, fiquei pensando na libertação que esse curso tem me proporcionado, pois agora não preciso mais ficar preocupado em me mostrar melhor para os outros, aparecer como estudante erudito. Porque tudo que sei é através de Deus. Se aprender alguma coisa, é ele que tem que perguntar, e esperar a confirmação para saber a verdade. Olha, isso aqui é fundamental, quer dizer, a ânsia de saber pode se transformar, vamos dizer, numa perversão, onde acontece o mesmo processo cartesiano, quer dizer, o seu conhecimento se sobrepõe à realidade. Na verdade, tudo que nós sabemos, nós esquecemos. Nós não temos a posse do conhecimento, nem dos, vamos dizer, dos conhecimentos mais mínimos. Né? Quantas vezes você não se esquece de coisas importantíssimas para você, que você conheceu ao longo da vida inteira? Não é isso? Então, nós não temos a posse do conhecimento. Se não existisse, vamos dizer, a atuação permanente da providência divina, que restaura a nossa inteligência, restaura a nossa memória, então nós não saberíamos absolutamente nada. Portanto, é claro, é justo e bom que você busque o conhecimento, mas que você o busque com a confiança em que Deus vai restaurar o seu conhecimento e que Ele vai te ensinar o que for preciso. Ele é a fonte do saber, não é você mesmo. Então,
Por isso mesmo que eu digo, se você não tolera o estado de dúvida, então você é um gnóstico que quer ter o conhecimento universal, a certeza de tudo. Isso não é acessível a nós e absolutamente não é necessário. Eu penso, por que serviria eu, tá certo, ter o conhecimento universal, absoluto de todas as coisas? Eu. Né? O que eu poderia fazer com isso? Nada. Então, o ser humano tem um conhecimento comproporcionado à sua natureza e às suas possibilidades. E isso é tudo. Tá certo? Então, não interessa você ter vamos dizer, muitas vezes as pessoas entram numa busca errada da certeza e não a encontram, então chegam à conclusão de que não há conhecimento algum. Por quê? Porque elas querem ter logo a certeza definitiva sobre as coisas mais importantes. Eu digo, mas por quê? Você tem certeza, por exemplo, do que você fez ontem? Não. Então, o que você fez ontem é da sua conta e está na sua escala. Nem isso você consegue saber direito. Então, por que você não parte, vamos dizer, dessas certezas mais acessíveis, mais elementares, mais modestas e que são importantes para você? E daí você vai, aos poucos, você vai crescendo e adquirindo outras certezas. É o único meio possível, mas a gente encontra moleques de 14 anos que fizeram a pergunta: qual é a finalidade de tudo quanto existe? Pensaram 5 minutos, não encontraram, falaram, bom, então não há conhecimento, é tudo incerto. Quer dizer, a coisa de uma presunção absolutamente psicótica. Então estas perguntas, que deveriam ser as mais nobres, elas se transformam num meio de degradação da pessoa, num meio de autodestruição. Marcos Alcântara: depois de ler as obras O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio de Eça de Queiroz, e sentir que a humanidade é um balde de esgoto por causa das referidas, fiquei curioso de saber qual a importância desse autor para nós. Bom, é claro que pelos seus assuntos, pelos seus temas, o Eça de Queiroz é um explorador de pequenas misérias humanas. Tá certo? Essas misérias existem, tá certo? Mas elas só têm algum sentido quando comparadas, por outro lado, vamos dizer, a grandeza, a santidade, etc, etc. Se não há as duas coisas, então a miséria em si mesma, comparar miséria com miséria, é o nada. Mas você não pode esquecer que o próprio Eça de Queiroz percebeu isso. Tá certo? E quando ele escreve, por exemplo, A Ilustre Casa de Ramírez, ele consegue fazer um contraste, uma tensão entre os elementos de miséria e grandeza que tem no ser humano. Ou seja, é um livro bem melhor do que esses. Então ele não parou por aí. O Eça de Queiroz é um exemplo me parece, de honestidade, progresso contínuo, de aprofundamento na compreensão da vida. E sem contar, vamos dizer, que é um dominador tão perfeito da língua que nós não podemos deixar de aprender com ele. Mas O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio não dão a medida do que é o Eça de Queiroz. Se você lê A Ilustre Casa de Ramírez e Os Maias, você vai ver que a coisa tem... Eça de Queiroz sabia muito mais do que no tempo que ele escreveu esse livro. Marcos Vinícius Rezende pergunta: acabo de me inscrever no curso e participar da primeira aula. Eu gostaria de saber o que devo fazer agora, o que devo ler, material a ser adquirido, etc, etc. Por enquanto, a única coisa que você deve fazer é ouvir as aulas. Você ouve a aula que nós estamos transmitindo agora e vai acompanhando desde a primeira. Nas aulas subsequentes, eu passo alguns exercícios e recomendo algumas leituras. Não precisa se precipitar, não precisa fazer nada, não há material algum que você precisa comprar no início. Tá? Então, geralmente, quando eu indico algum texto, na medida do possível, a gente disponibiliza o texto no próprio site. Tá certo? E eu não pretendo sobrecarregar vocês em leituras obrigatórias durante este curso, mas eu tenho a impressão que uma série de leituras vão se tornando naturalmente necessárias e as pessoas mesmas descobrem que elas têm que ler. Não se preocupe com isso, não.